A paz do Senhor e amados irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis. Capítulo 20, a partir do primeiro versículo até o 11. Essa passagem, essa pregação de hoje tem o título de Eu Preciso Orar. Eu preciso orar. Repete comigo, igreja. Eu preciso orar. Mais uma vez. Eu preciso orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem precisa receber uma vitória, precisa orar. Existem batalhas espirituais travadas na oração. Demônios batem em retirada quando o povo de Deus resolve orar. A oração é uma arma de ataque e de defesa. Nem sempre a resposta vem na hora que a gente quer, mas é possível que venha. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Eu não estou vendo nada, mas eu estou acreditando em tudo. Você precisa sair daqui hoje certo da sua vitória. E eu acho lindo uma oração intercessória, quando a gente ora intercedendo pelos outros. Mas hoje nós vamos falar sobre uma oração pessoal. É quando eu entro para o meu quarto, viro o meu rosto para a parede, sozinho, na intimidade com Deus, sem falar com A, com B, com C sobre o problema, mas com Deus. E quando acabar de orar, a resposta chegar. Quem acredita que isso pode acontecer com você? Que a tua resposta venha hoje. É a palavra que eu quero deixar no seu coração. É a certeza que eu quero deixar no seu coração. Então, eu preciso orar. Vamos dizer mais uma vez? Eu preciso orar. E diz assim a palavra do Senhor do 1 até o 11. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto, era bom aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia, tu subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías:
tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e Ezequias sarou. E disse ele a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas que volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acais. Até o 11? Quem pode dar glória a Deus? Que coisa! Como eu gosto de falar das maravilhas de Deus. Que milagre glorioso! Aqui está cheio de milagre. Olha o que nosso Deus é capaz de fazer: de retroceder os ponteiros de um relógio, fazer com que o tempo volte atrás redundantemente, para provar que ele foi curado e que ele vai ganhar mais 15 anos de existência. Talvez o seu problema não seja tão grave quanto o do rei Ezequias, que ficou adoecido mortalmente. A Bíblia diz que o rei Ezequias era filho de Acais, um dos reis de Judá. E ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar sobre o reino do sul, também chamado de Judá. O pai dele, o rei que o antecedeu, era um homem idólatra, adorava imagens, encheu Judá, Jerusalém, de ídolos, trouxe o paganismo para dentro de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o filho dele, quando assumiu o trono, mandou acabar com tudo aquilo, com toda aquela idolatria. E em todos os dias da sua vida, Ezequias foi um homem que agradou o Senhor. Aí eu quero saber, como é que pode um pai idólatra e um filho ser temente a Deus? Porque a gente aprendeu que filho é produto do meio. A gente aprendeu que geralmente os filhos copiam os pais. O pai fala palavrão, o filho também fala. O pai gosta da gandaia, o filho também gosta. Mas aí, quando a gente vai procurar saber o que estava acontecendo aqui, a verdade é que o pai de Ezequias era idólatra, mas a mãe de Ezequias era uma mulher que temia ao Senhor. Eu quero dizer que por sua causa, que teme ao Senhor, o destino do seu filho pode ser diferente. Segura na mão de quem está do teu lado e diga assim: não vai depender de quem é idólatra, vai depender de quem teme ao Senhor. O seu filho pode ser uma bênção, o seu filho pode ser um profeta, mesmo tendo um idólatra, mesmo tendo um pagão dentro de casa, mas o teu testemunho vai fazer toda a diferença. O rei Ezequias é um homem que teme ao Senhor. Aos 25 anos ele começa a reinar. Quem aqui tem 25 anos? Tem alguém aqui com 20, 21, 22? Olha aqui, imagina um homem da idade da Kaila reinando sobre uma nação. Como é que está a cabeça de um jovem de 20 anos hoje? Hein? Como é que está a cabeça de um jovem de 20 anos hoje, Marcelo? Para governar não uma casa, nem uma empresa, mas para governar uma nação.
E Judá vai indo bem, porque o homem que está sentado no trono, embora tenha 20 anos, é um homem que teme ao Senhor. Então quem governava Jerusalém era o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que é temente ao Senhor, Deus é o Senhor da sua casa. Aleluia. Diabo não vai fazer bagunça dentro da sua casa. Ei, a miséria não vai bater a porta e nem vai entrar, porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Só que Ezequias contraiu uma úlcera mortal. Acredita-se que essa úlcera já era um câncer, e ele já estava determinado para morrer. Como eu disse aqui no Hora Nona, tem gente que morre cedo, tem gente que vai morrer cedo, tem gente que não vai ficar curado da enfermidade. A gente conhece tanta gente que não ficou curado. O caso de Ezequias é que ele vai morrer. Então Deus manda o profeta Isaías até o palácio, para dizer para ele o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque essa doença não vai ter cura. Olha só, irmão, Deus não poderia chegar e falar assim: ô Dani, olha, você está doente, mas eu vou te curar? Poderia ou não poderia? Mas ele não falou isso, como ele não falou para minha vozinha quando ficou doente. Tem gente que vai morrer cedo, e tem gente que vai ficar curada e vai morrer lá para os seus 100 anos. Então Deus manda o profeta à casa do rei, que é novinho, e diz assim: põe a sua casa em ordem, porque essa doença que você contraiu é para a morte, você vai morrer. Quando a gente lê essa frase, põe a sua casa em ordem, a gente pensa que a casa de Ezequias era uma casa bagunçada. A gente pensa que ali a mulher mandava em casa, ali a gente achava que a esposa não limpava a casa, a gente achava que era uma bagunça, mas na verdade, quando você estuda o contexto e o histórico, você fica sabendo que o problema da casa de Ezequias é que ele era novo, ainda não tinha filhos e ia morrer. E o que Deus queria é que ele tivesse um herdeiro para colocar no trono da tribo de Judá, porque dessa tribo viria o Salvador. Colocar a casa em ordem aqui é atender uma necessidade divina. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque se Ezequias morre sem colocar um herdeiro no poder, a tribo de Judá viraria uma bagunça, e é dessa tribo que viria o Salvador, o Messias. Então colocar a casa em ordem era gerar um herdeiro. Para nós, colocar a casa em ordem é arrumar a casa, é limpar a casa, mas para Deus, colocar a ordem em casa, colocar ordem em casa, é colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Permita que Deus guerreie as suas causas. Tem gente que só quer o bem de Deus, as benesses de Deus, as respostas de Deus, mas ser fiel a Deus não é. O diácono Valente trouxe uma palavra aqui maravilhosa sobre ofertório. O Deus que transforma nossas veredas, né, as nossas caatingas, é isso, né, aqueles lugares secos do Nordeste em veredas. Ele tira a tortuosidade das veredas. Mas quando que ele faz isso? Quando a gente é fiel a Ele, quando há fidelidade, quando há comunhão. Então que hoje você volte para casa sabendo de uma coisa: Deus quer endireitar as tuas veredas,
mas você precisa colocar a tua casa em ordem. Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Aqui nessa igreja você nunca viu o pastor colocar uma faca no teu pescoço e dizer que você tem que largar todas as suas dívidas e trazer todo o seu dinheiro para a igreja. Aqui você nunca ouviu e nem vai ouvir, porque você precisa cuidar da tua família. Me ajuda, faça cara de profeta e dá uma sacudida nesse crente e diz assim: bota a tua casa em ordem, meu filho. Ah, que isso? Eu estou aqui dando tudo de mim e você fala assim: põe tua casa em ordem, irmão. Não, fala com veemência. Vamos lá, 1, 2, 3 e já? Ai, o Robson falando com Paula, né? Que gostoso. Coisa boa é falar para a esposa, né? Põe a tua casa em ordem. Mas aqui, ó, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Aí a Bíblia diz, preste atenção, irmãos, porque existem pessoas, inclusive algumas já chegaram para mim, para dizer: pastora, eu posso orar por mim mesma? Ou será que Deus só recebe oração intercessória? Será que eu posso orar por mim? Várias pessoas têm dúvida. Ah, meu Deus, eu tenho que orar primeiro para Daniele, para o Rômulo, não, para o Wagner. Sentou no lugar do Rômulo, te confundi. Eu tenho que orar pelo Wagner, eu tenho que orar pela Silvia, eu não posso orar por mim. Irmão, tem vários exemplos na Bíblia dos profetas, dos homens de Deus intercedendo por si. Eu não vou falar por si mesmo, porque isso é redundante. Orando por si, intercedendo pela sua dor, entrando para o quarto, fechando a porta e dizendo: Deus, eu preciso orar por mim. Quando eu estou agoniada, quando eu estou sentindo uma necessidade de falar com Deus, eu pego, boto meu tênis, boto uma roupinha e ando por essa praça aqui, ó, por essa orla marítima, e ali eu vou falando com Deus. Coloco um fonezinho para todo mundo me ver mexendo a boca, achar que eu estou cantando, porque eu já passei por pessoas chorando, e pessoas olharem para mim e eu fazer, para a pessoa não achar que estava falando sozinha. Já teve vez de eu estar passando pela orla, chorando, falando com Deus, e daqui a pouco quem aparece? Dani. A Dani me viu, olha lá, não foi, Dani? Aí ela: tá tudo bem, pastor? Eu falei assim: tá tudo ótimo, mas naquele dia só Deus sabe como é que eu estava. Isso é necessário, você mostrar para Deus que você é frágil, mostrar para Deus que se não for Ele, o que será de você? É largar as armas, é arriar as armas, porque às vezes, irmão, a gente chega diante de Deus com tanta empáfia. Oh Deus, Tu sabes, eu estou orando aqui pela Andressa, Senhor, mas na vontade, com vontade de orar por ele mesmo, vontade de se jogar no chão. Irmãos, eu fecho a porta do meu quarto, ou então eu ando pela orla marítima, e ali eu vou falando com Deus, a lágrima descendo, pedindo perdão. Senhor, o que será de mim? Cuida de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. Olha, o problema é esse aqui, Deus. É esse aqui, Senhor. Senhor, o que eu estou querendo que aconteça é isso aqui, meu Deus. É isso. Mas se você entra na presença de Deus e só ora assim: Senhor, que seja feita a Tua vontade, você não apresenta para Ele o que você está sentindo, e nem o que você quer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É claro que a gente vai receber o que Ele responder. É ou não é, Marcelo? O que Deus fizer está feito, mas enquanto eu puder pedir em meu favor, eu vou pedir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que Ezequias fez? A Bíblia diz que Isaías entregou a profecia e saiu. Aí ele vira o rosto para a parede e começa a chorar.
Você pode imaginar um rei chorando? Não é na presença de súditos, não é na presença dos algozes, não é na presença de ninguém. Ele está sozinho no quarto dele, em cima de um leito, com uma sentença de morte. E ele vira o rosto para a parede. E ele começa a dizer: Senhor, lembra-te de que fui fiel a ti. Lembra-te de que meu pai encheu isso aqui de ídolos e eu quebrei todos eles. Lembra-te que o meu pai ensinou todo mundo a se dobrar a Baal, mas eu estou ensinando o povo a te adorar. Lembra-te. Se você for falar com Deus, você tem alguma lembrança para ativar na memória de Deus? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa mensagem, levanta a mão. Lembra-te. Na verdade, Ezequias, ele não está se apoiando na sua própria justiça. Ele está tentando salvar a sua vida. O que é isso? Interceder por si. Ele não está dizendo: Senhor, tu não podes me levar, porque eu sou bom. Não, ele só está dizendo assim: Senhor, lembra das coisas boas que eu fiz. Lembra da bênção que eu dei para o irmão tal. Lembra, Senhor, em nome de Jesus, lembra. A gente precisa saber orar, porque a Bíblia diz: pede e não recebe, é porque pede mal. Tem gente que não é preciso nos seus pedidos. Se você não é preciso no seu pedido, você vai receber qualquer coisa. Quem está entendendo? Renata está entendendo? Cesário está entendendo? Precisamos ser precisos. Segura na mão desse crente aí, dá uma sacudida. Diga assim: olha, seja mais objetivo, minha filha. Seja mais objetivo na sua oração. Ele está dizendo, pastor Paulo, o seguinte: lembra do que eu fiz, Pai, de como eu vivi contigo, dos momentos que eu estive a sós contigo em oração. Lembra, Senhor, lembra, concede-me, ó Deus, mais tempo de vida na terra. Eu sou tão novo, Pai, não deixa eu morrer agora. Por que você entende dessa maneira, pastora Leia? Porque quando você vem aqui, vamos lá para Isaías 38, vamos lá rapidinho. Isaías 38 conta também essa mesma história. Olha como é que ele sabia mexer com o coração de Deus. Lá no 38, 10 ao 12. Coloca aí para mim, queridos. Isaías 38, do 10 ao 12. Depois que ele fica curado, Wagner, ele escreve um poema, um cântico. Olha o que ele escreve no cântico. Olha aqui. Vamos ver. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Então eu vou ler aqui. Olha o que ele diz, ó. Em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar na porta do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Olha como é que ele sabe ser melodramático. Olha como é que ele sabe chorar. Tem até um ditado aí que dizem: quem não chora, não é muito bom falar sobre isso não, mas quem não chora não mama. O que ele está fazendo? Está chorando. Ele sabe entrar na presença do Senhor e mostrar a sua dor. Eu sei que tem seres humanos que não sabem mostrar a sua dor. Tem alguém aqui entre nós que tem dificuldade de mostrar a sua dor? O seu sofrimento? Tem gente que ajuda todo mundo, mas ele não expressa, ele não deixa ninguém saber que ele está sofrendo. Como é que uma pessoa dessa vai ser ajudada? Se a pessoa se reclusa dentro do seu coração, como é que ela vai ser ajudada?
E aí essa história de Ezequias chama a minha atenção, porque ele não está contando o problema dele para a torcida do Flamengo, não. Ele está falando com aquele que é o único que pode trazer vida de volta para Ezequias. E diz a Bíblia que Isaías ainda não tinha saído dos portões do palácio, quando Deus disse assim: volta, volta, volta. Será que Deus não sabia que Ezequias ia orar? Sabia. Por que Deus então permitiu todos esses capítulos na vida de uma pessoa? Porque a vida da gente anda. Deus permite que a gente passe pelos problemas, que a gente ore, que a gente peça, que a gente exercite a nossa fé. Nós não estamos no céu, nós ainda não moramos no paraíso, nós vivemos nessa terra de angústias e aflições, que a gente coloca a nossa fé em prática. A fé é a vitória que vence o mundo. Ele exerceu a fé, e quando ele exerce a fé, Deus diz assim: volta, volta, e diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. E eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, Deus está recebendo a tua oração. E se você é daqueles que não sabe orar, que não sabe orar por você, que tem dificuldade de rasgar o verbo na presença de Deus com relação às suas dores, hoje você precisa aprender. Tem gente que a gente não consegue arrancar nada dela. Tem gente que num gabinete fica até difícil de você ajudar, porque ela é uma ostra fechada. Ela não fala nada. Quiçá ela haja diferente na presença de Deus. Talvez você seja daquele tipo que não tem facilidade de mostrar sofrimento. Eu canto uma música que diz assim: olha, posso estar abatido, jamais destruído, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mesmo tendo no corpo as marcas de Cristo, confesso até já pensei em parar, mas em Deus encontrei forças para continuar. Nem mesmo os amigos entendem meus vales, dizem que eu não posso mostrar minha dor. Me faça um favor, só por um momento. Tem gente que acha que a gente não pode mostrar a dor, mas na presença de Deus, entra, se joga, chora, rasga o coração, conta a sua dor, e o seu Deus vai entrar com providência, como ele entrou na vida do rei Ezequias. Só que a resposta de Deus para Ezequias não foi porque Deus ficou devendo alguma coisa para ele, porque Ezequias disse: lembra-te do que eu fiz, Senhor, lembra-te dos dias da minha saúde, o quanto eu trabalhei para ti. O Senhor está me devendo, o Senhor precisa me dar mais anos de vida. Não, a Bíblia diz que não há nada que façamos para Deus que Ele fique nos devendo alguma coisa. Então, por mais que você ore pedindo a Deus para olhar o arquivo da tua história, olhar o teu file, olhar o teu histórico, tudo que vier das mãos de Deus não será porque Deus te deve, mas porque Ele é misericordioso. O que aconteceu é que Ezequias, ele teve mais 15 anos de vida. Oração intercessória por si. Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê Jesus orando por ele. Quinta-feira agora, pastor Esmair pregou sobre Jesus orando no Getsemane por ele. Jesus disse para os discípulos: será que vocês não conseguem
pelo menos orar comigo por um pouco? Porque nas 3 vezes que Jesus pediu para eles intercederem por ele, eles dormiram. Porque vai ter momento na vida que as pessoas não vão interceder, elas estão ocupadas demais com a vida delas. E se você é daquele tipo que fica pedindo para todo mundo orar por você, você vai ficar na mão. Então você precisa aprender a pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Eu quero dizer para você que o ano de 2025 é ano de resposta, se você souber pedir. A gente tem que ficar com reservas com os outros, com Deus não. Com Deus a gente entra na presença dele e diz assim: Senhor, eu pequei. Você não vai falar isso para os outros não, que senão o teu nome fica na boca das Matildes. Olha lá, a Raquel, ó, pecou ontem e ninguém perdoa. Agora na presença de Deus, errou, fala com ele. Está doente, fala com ele. Está angustiado, fala com ele. Não estou com vontade de ir para a igreja, fala com ele. Não fala para A, para B, para C. Eu não vou naquela igreja não, que aquela igreja é chata. Não fala isso não, fala para Deus. Conta para Deus: eu não quero mais ir para a igreja, eu não estou com vontade, eu não gosto de orar, eu não gosto de ler Bíblia, eu não gosto, Senhor, muda a minha vida, me ajuda a ser diferente. Porque não adianta fazer cara de paisagem com Deus, porque Ele conhece teu coração. Seja sincero: Senhor, eu sou destemperado mesmo. Senhor, eu falo uns palavrões de vez em quando. Senhor, olha, semana passada eu entornei, tomei todas, fui da 1 a 51. Fala para Ele, porque Ele está vendo tudo. Ele conhece o interior e o teu exterior. Não tente enganar Deus. Não tente mostrar para Deus que você é justo. E ainda que você seja justo, a sua justiça para Deus é como pano de chão. É melhor chegar para Deus e rasgar a sua sinceridade. É isso, Deus, mas eu não gosto de ser assim. Eu fiz isso, Senhor, mas eu não quero fazer mais. Senhor, eu estou pensando assim, mas eu não quero pensar. É assim que vive o crente. Isso é batalha espiritual. É a luta da carne contra os espíritos, os malignos. É isso que acontece. Mas maior é o que está em você, porque o Espírito Santo é que te conduz à oração. Você não sabe orar como convém, mas é Ele que ora, intercede com gemidos inexprimíveis quando você abre a sua boca. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segura na mão do teu irmão e fala assim: como é que o Espírito Santo vai gemer por você se você não abre sua boca? Como é que o céu vai lutar por você se você não conta para ele as verdades da sua vida? Você pode fingir para mim, pinta e borda lá fora, quando chega na igreja essa cara de santinho, é o santo do pau oco. Não é verdade? Não, a mesma coisa você não me conhece. Hoje aqui, eu estava falando na escola de discípulos, né? Tem um versículo na Bíblia que diz que naquele dia os segredos dos homens serão revelados. Irmão, quando eu li esse versículo, eu fiquei cheio de medo. Deus revelar meus segredos? Eu tenho muitos segredos. Tem coisas minhas com Deus. Quem tem coisas aqui sua com Deus? Imagina naquele dia, aquele espetáculo, e Deus passando no telão, e todo mundo: Marta, oh, Denise, com essa carinha. Não, isso vai acontecer com quem Deus não tem intimidade. Aqueles que não são de Deus. Porque quem é de Deus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Bate a mão na mão desse líder e diga assim: fique em paz, fique em paz, porque você tem um Deus que cuida de você. Eita glória!
Oração em causa própria. Jesus intercedeu por ele. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava sozinho, estava chorando, estava suando, porque ali, irmãos, a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Ali era o homem Jesus. Ali ele sentiu na pele o que uma pessoa sente. Ali Jesus era homem. Há um só mediador entre o homem e Deus. Quem? Jesus Cristo, homem. Porque se ele sofresse como Deus, não teria sofrimento. Sim ou não? Então ele sofreu como homem. E ele chorou. E ele disse: Pai, passa de mim. Porque o que eu vou sofrer, eu não sei se eu vou suportar. As veias de Jesus, as artérias começaram a se romper. E a Bíblia diz que ele começou a suar sangue. Foi muito sofrimento. Foi pressão emocional, psicológica, dor física. E ele suplicou. Mas ele disse: mas que seja feita a tua vontade. Moisés intercedeu por ele. Vocês sabem que o desejo de Moisés era entrar na terra prometida. Mas porque ele, provocado por aquela turma de incrédulos, feriu a rocha 2 vezes. A rocha era Cristo. E então Deus disse: você não entra na terra prometida. E ele pediu: Senhor, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Eu passei esses anos todos com eles no deserto. Me deixe entrar. E Deus disse: basta, não me peça mais. Paulo chegou para Deus e para Jesus e disse: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Esse espinho me maltrata. Era uma doença que ele tinha. Me cura, Senhor. Eu já orei por tanta gente foi curada. Me cura, Senhor. E o Senhor disse para ele o quê? A minha graça te basta. O Senhor deu tanta revelação para Paulo, que se o Senhor não colocasse um espinho na carne de Paulo, Paulo se ensoberbeceria. Então Deus não atendeu o seu filho, não atendeu Moisés, não atendeu Paulo, porque tinha propósitos maiores para eles. Mas atendeu Ezequias. Deu para Ezequias mais 15 anos de vida. E eu quero profetizar que Deus está contemplando a sua necessidade. Vida com Deus é só na base da fé. Tem gente que está me ouvindo falar, está com os olhão arregalado assim. Que Deus é esse que não atende? Será que você não pode mudar essa pergunta? E dizer assim: por que que ele me atende? Eu mereço? Ou é misericórdia? Teve gente que morreu de câncer. Eu conheço uma senhora que ela estava com câncer. E ela foi definhando. E todos nós que fomos visitá-la, chegávamos lá, ficávamos assim, constrangidos diante do quadro. Mas em vez de nós consolá-la, ela é que nos consolava. Porque ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. O corpo físico dela estava definhando, mas a alma dela estava sendo preparada para se encontrar com o Senhor. E ela partiu. Já conheço um monte de gente aí que já teve 3, 4, 5 câncer. E está aí na terra fazendo hora extra, perturbando todo mundo, mas não foi. Então vira para quem está do teu lado e fala assim: ninguém responde isso, ninguém responde. Então a gente precisa orar. Senhor, meu problema é esse. Tem alguém aqui com problema?
Tem alguém aqui com necessidade? Como é que se entra na presença de Deus? É com timidez? Senhor, olha, eu não sei se o Senhor vai me atender, não sei. Irmão, para com isso. Para com isso. Entra na presença de Deus. Você não faz assim com teu pai da terra. Com teu pai da terra tu faz até exigências. Tu chega cheio de marra, falando para o pai o que você quer, o que você não quer. E hoje Deus está dizendo: o que Ezequiel fez, o que o rei Ezequias fez, é o que Deus quer que você faça. Entre ousadamente na presença do Senhor e deixa o Espírito Santo orar por você. Quem entende, diga glória a Deus. Para a gente fechar, Ezequias era um rei que orava. Depois de você dar uma lidinha lá, nos capítulos anteriores ao capítulo 20, e você vai ver que Ezequiel, ele foi confrontado pelo rei Senaqueribe, o rei da Síria. Aquele rei, ele já tinha destruído todos os povos ao redor. Os povos chamaram o rei Ezequias para entrar numa rebelião contra Senaqueribe. O rei Ezequias não fazia nada sem pedir orientação a Deus. Então ele chega para o profeta Isaías e diz assim: eu devo entrar nessa rebelião? Eu devo lutar contra o Senaqueribe? E Isaías, usado por Deus, disse assim: não entra nessa rebelião. Mas é para nos defender. Não entra nessa rebelião, porque quem vai te defender sou eu. Não entra nessa rebelião. E então todos os que entraram na rebelião foram destruídos pelo rei Senaqueribe. Agora Senaqueribe cerca Judá, e ele manda um recado para o rei Ezequias. Olha como é que ele era abusado, preste atenção. Que confiança é essa em que te apoias? Acha mesmo que o teu Deus vai te livrar das minhas mãos? Ele não livrou as outras nações, tampouco vai te livrar. Ezequias rasga as vestes, sinal de emoção alteradíssima, medo, pavor, tristeza, rasga as vestes, entra na casa do Senhor, e olha a oração que ele faz. Era um homem de oração, era um homem que tinha intimidade com Deus. Você já viu que gente que não conhece Jesus, na hora que a gente vai orar, eles ficam assim, ó. Eles não fecham os olhos, eles não dizem amém, né? Tem uns que ainda ficam assim, ó, escabriado, desconfiado. Vocês já viram gente assim, que quando você fala assim, vamos orar, a pessoa não fecha os olhos? Falta de intimidade. Pior coisa é quando você fala assim, irmã, vem aqui na frente orar. Ai, não, eu não sei orar, mas o que é isso? Se colocar você numa rodinha, você fala como uma matraca, fala pelos cotovelos, não deixa ninguém falar, entra na fala dos outros. Mas quando é para falar com Jesus, você fica nessa timidez. Olha a intimidade. Intimidade na oração. Gente que sabe orar não é quem ora muito, tá? Porque quem ora muito cansa os outros. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. É pessoa que sabe falar, se direcionar para Deus. O que é isso? É gente que ora. É gente que está acostumada a orar. Olha a oração que ele faz. Rasgou as vestes, entrou na casa de Deus e começou a falar: Senhor dos exércitos, que estás entronizado acima dos querubins, ouça a minha oração. Veja a afronta de Senaqueribe contra o Deus vivo. Ele não está nem abusando mais de mim ele já cansou de abusar. Agora ele está abusando do Senhor. Olha o que ele está fazendo, Senhor, contigo. Ele assolou os povos vizinhos. Ele queimou os deuses deles, mas também os deuses deles eram de barro. Olha a conversa, que coisa linda. Aí ele diz assim: olha, livra-nos, Senhor,
das suas mãos, para que todos saibam que só tu és o Senhor. Acabou de orar, foi dormir. Que depois que você ora, não fica na cama rolando de um lado para o outro, mas faça como o rei Davi: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Fala para quem está do teu lado: orou, isso aí é um calmante. Fala para ele, chega de tomar diazepam, chega de tomar Rivotril, eita glória, faz uma oração e vai dormir em paz. Diz a Bíblia que naquela mesma noite, vamos fechar bonito, eu chego a ficar toda arrepiada. Alguém está arrepiado? Eu estou, porque eu fico lendo e fico pensando, imaginando as cenas. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, um anjo, entrou no arraial dos assírios e matou 185.000 soldados. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Não precisa de uma legião, não precisa de miríades de anjo, basta o anjo do Senhor, um só, entra no arraial do inimigo e acaba com a festa. Senaqueribe estava dormindo, porque quem guerreia é soldado, mas o rei está dormindo. No dia seguinte, ele acorda e pela manhã ele só encontra cadáveres. Tanta marra, tanta pompa. O inimigo tenta para tirar a tua paz. O inimigo faz de tudo para você ter um aneurisma cerebral. O inimigo faz de tudo para tu ter um infarto. Mas eu vou te dizer uma coisa: enquanto tu dormes, o anjo do Senhor peleja em teu favor. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Naquela manhã, Senaqueribe acordou e nem chegou a tomar café. Ele soube: está todo mundo morto, acabou. Imagina, você passou a noite toda sem dormir, sem paz, perdeu a alegria, e daqui a pouco o Senhor vai e traz a vitória para você. Não é melhor você ir dormir em paz? Morreu todo mundo? Morreu. Rabsequer morreu? Não. Senaqueribe morreu? Não. Quem é Rabsequer? O comandante do exército, porque quem é que está na peleja é soldado. O comandante está lá no escritório, e Senaqueribe está no palácio dormindo. Na manhã seguinte eles voltam para a Assíria, vão para Nínive. Irmão, quando Senaqueribe chega em Nínive, achando que ia viver, os 2 filhos dele, que não gostavam dele, mataram ele à espada. Acabou. Dá para você olhar para esse lindo e falar assim, ó, já começa a cantar o hino da vitória, já começa a preparar o culto de ações de graça. Levanta essa cabeça. Você está proibido de arranjar ruga para esse rosto. Misericórdia, porque ruga vem com preocupação. Eu arranjei umas ruguinhas aí, porque fiquei muito preocupada, né? Fiquei preocupada, dei lugar à preocupação. Agora eu quero fazer uns botox. Eu não sei quantas seringas que eles usam lá, não funciona, porque já quebrou o senho. Está quebrado isso aqui, meu. Uma célula não junta mais. Entendeu? Então fala para o lindo que está do teu lado, não quebra o senho não, filho. Coloca um sorriso nesse rosto, abre essa testa, né? Eu andava assim, ó. O senho franzido. Hoje está quebrado aqui, Paula. Botox não funciona mais. Então eu quero dizer para você, quem não tem paz
é quem não tem o Senhor. Mas quem tem o Senhor, vamos repetir, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. A luta vai vir, não tem jeito. Nós vivemos num mundo de aflição. Irmão, você sabe o que é um mundo sepultado no maligno? O mundo jaz no maligno. Jesus disse assim: o príncipe desse mundo se aproxima, mas eu não tenho nada a ver com ele. E ele, embora a Bíblia diga que foi o ladrão, mas a gente sabe que esse ladrão é o diabo. Ele veio para matar, roubar, destruir, tirar a nossa paz e baixar a nossa autoestima. Porque não tem nada pior do que uma pessoa com a autoestima baixa. Ela se torna alvo de qualquer um. Você está toda bonitinha. Alguém gostou do meu vestidinho novo hoje? Aí tem uma infeliz que chega para mim e fala assim, ó, não achei legal esse vestido. Aí eu falo assim, ó, e o Kiko? Entendeu? O que é isso? Autoestima elevada. Eu tenho autoestima elevada. Eu não gostei desse teu sapato, problema seu. O sapato é meu, né? Esse vestido não ficou legal, mas eu gostei. Já tem gente que faz, sabe o quê? Vai para casa e troca de roupa. Ou seja, as pessoas, elas têm o direito de ditar norma em cima de você. O que é isso? Só tem uma coisa que faz eu trocar de roupa. É eu ir numa festa e alguém tá com a roupa igual. Isso já aconteceu. Eu era cantora da festa, a noiva já estava na porta, e quando eu cheguei no casamento, a indivídua estava com a roupa parecida com a minha, idêntica, comprou no mesmo lugar. E a mulher falou para mim que era uma marca, um modelo só para cada pessoa, mentirosa. Aí chego lá, eu vou cantar, gente. Tinha uma menina lá com a mesma roupa. Eu falei assim, dá licença, pede a noiva para esperar. Mas eu vou em casa trocar roupa. Fui em casa, troquei de roupa. Só tem isso, só assim que eu troco de roupa. Agora, autoestima elevada. O diabo gosta de falar para você, você não vale nada, você não presta, o que você fez não tem valor. Mas eu quero dizer para você que está aqui, aquele que ama as obras das tuas próprias mãos, aquilo que você faz para a glória e honra do nome de Jesus, ele está recebendo. E o que ele quer receber de você é oração sincera. Para de ser falso e fingido na presença de Deus. Na presença de Deus nós somos claros, objetivos. Em momento nenhum Ezequias quis aparecer diante de Deus. Quando ele disse, lembra-te do que eu fiz, ele estava tentando convencer Deus, vamos dizer assim, de conceder a ele mais tempo de vida na terra. E parece que funcionou. E qual é o sinal? O que eu devo fazer? Passa uma pasta de figo do lado. Olha Deus. Quem é que cuida de medicina ortomolecular? Não, né? Que passa pasta, que bota planta. Quem é que cuida de planta para curar as pessoas? Homeopatia, né? Pasta de figo, coloca pasta de figo na úlcera, que daqui a 3 dias vai ficar curado. Daqui a 3 dias ele estava curado, foi para a casa do Senhor. E qual é o sinal que eu vou ficar curado e que eu vou ter 15 anos de vida ainda? O Senhor disse assim, o que você acha melhor? Atrasar o relógio do tempo, e não somente o relógio de Acais, o relógio do tempo. O que você acha mais difícil? Adiantar ou atrasar? Ele disse assim, atrasar. Então é isso que vai acontecer. Se você entrar na internet, a NASA, ela realmente comprova que há um dia a menos no universo. Por causa da oração de Josué e por causa dos 10 graus voltados, redundantemente, voltados para trás. Olha que Deus maravilhoso. Vai ter sinal. Tem um ditado que fala assim, eu não digo nada
Você só vai ver o sinal. Olha, Deus vai fazer na tua vida, para você poder contar e cantar a tua vitória. Deus abençoe.